Voz da pregação. Aqui a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Não deixe essa mensagem passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa missão de levar o Evangelho a todos os lares. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. Esse vai ser o texto que vai dar não só o tom inicial, mas o trilho da nossa conversa. Eu quero ler na Nova Almeida atualizada. Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7. O texto diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém. O apóstolo Paulo faz várias declarações nesses versículos que nós lemos, mas eu queria destacar algumas palavras ou expressões chaves. A primeira delas, filhos. A segunda, herdeiros. Mas também quero destacar a expressão até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim como no verso 3, quando ele vai usar a frase assim também nós. O apóstolo Paulo introduz um elemento de comparação, uma alegoria, que muitos discutem se isso era algo cultural ou se era lei no Império Romano. E eu costumo dizer que o mais importante não é discutir se o que era cultural virou lei, né? Se isso, né, de fato tinha esse peso legal ou não. O fato era que era tão conhecido que Paulo consegue usar isso como uma alegoria de uma verdade que, espiritualmente falando, essa sim é uma lei, é um princípio inquestionável. Qual é? É o fato de que o pai, ele simplesmente olhava para o filho e dizia: legalmente você é herdeiro, você tem direito a tudo. Tudo que é meu é seu. No entanto, até o tempo que o pai predeterminasse, e essa idade variava no Império Romano, né? Isso poderia ser aos 16, poderia ser aos 18, né? Há registros disso acontecer até 24, 26 anos de idade. Dificilmente, né, se avançava muito essa idade, e dificilmente se baixava essa média aí dos 16 aos 26. Ou seja, o pai dizia para o filho: você pode ser dono de tudo, mas até que chegue a idade certa, você não usufrui da herança. Você fica debaixo de tutores e curadores, gente que vão cuidar de você, vão te orientar, vão te ensinar, mas na prática você não difere em nada do escravo na casa. Ou seja, é dono, mas sem acesso à sua herança completa. Qual a razão dos pais agirem dessa forma? O motivo é muito simples. Enquanto o filho não tivesse um mínimo de maturidade evidenciada, ele não poderia ter acesso à herança. E eu quero tomar isso como ponto de partida, porque quando o verso 3 diz assim também nós, há duas aplicações que Paulo faz. A primeira delas, ele vai dizer: quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Paulo também vai usar isso como uma comparação para o tempo em que estivemos debaixo da lei, sem acesso à plena herança em Cristo e à nova aliança. Mas a mesma analogia serve para o fato de que eu e você, ele enfatiza no verso 7, somos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Mas ele diz no verso 7, se você é filho, também é herdeiro por Deus. A pergunta é: quão herdeiro eu e você podemos nos considerar, quão herdeiros cada um de nós podemos nos considerar de Deus? Em Romanos, no capítulo 8, no verso 17, onde Paulo faz uma abordagem similar, ele diz: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, co-herdeiro significa herdeiro juntamente com, e significa que eu e você somos tão herdeiros de Deus quanto Cristo é. Isso precisa gerar em mim e em você uma percepção daquilo que nós temos direito quando falamos a respeito de uma herança. Qual é a herança dos filhos?
Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus, como diz o ditado, todo mundo é filho de Deus, né? Quem se torna filho de Deus? João capítulo 1, versos 11 e 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, falando de Cristo, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos, né? Quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, quando abraçamos por fé a obra de Cristo na cruz e somos regenerados. E a partir do momento que somos feitos filhos, nós somos introduzidos a esse lugar de herança. E quando a Bíblia fala de herança, ela literalmente está dizendo que tudo que é de Deus é nosso. Eu esperava um pouco mais de empolgação da sua parte. Eu sempre tive mania viajando por aí, olhando para tudo que era bonito. Eu gostava de comentar com aquele papai que fez, né? Eu olhava para toda a imensidão de todo lugar onde passava e dizia: tudo isso é nosso. Porque não há uma forma diferente de eu e você olharmos para isso. E eu não me refiro meramente a questões materiais, tangíveis, palpáveis. É lógico que nós temos uma herança eterna, essa não será usufruída na sua plenitude ainda, mas em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 22, Paulo diz: tudo é vosso. Ele também vai dizer: vós de Cristo e Cristo de Deus. Então a pergunta é: se tudo é vosso, não é algo literal, então as outras frases da mesma declaração, e vós de Cristo e Cristo de Deus, também não deveriam ser vistos como literais. Mas se nós somos de Cristo, literalmente, não há o que questionar ou relativizar. Se Cristo é de Deus, literalmente, não há o que questionar ou relativizar, a frase tudo é vosso também não deveria ser relativizada. Nós precisamos entender que é um universo, né, de bens, dádivas que Deus nos disponibilizou. O apóstolo Paulo diz que, Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qualquer bênção que você puder imaginar é parte da sua herança. Alguns estão começando a empolgar, os outros ainda parece que estão desconfiados. Gente, outro dia alguém falou: não, mas isso está falando da herança futura. 1 de João capítulo 3, verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, a Bíblia diz: somos filhos, somos herdeiros. João diz: e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Nós não sabemos qual o nível de upgrade, de atualização, de melhoria que vai ter. Mas a Bíblia diz: agora somos filhos. O que vem depois ainda não está claro. Então nós não podemos relativizar a herança dos filhos somente para o futuro. Mas o que muitas vezes nós não tomamos conhecimento é de que essa falta de percepção do que é nosso nos impede de usufruir aquilo que está à nossa disposição. Eu, anos atrás, ouvi uma expressão de um pastor com algo que ele se referiu denominando de a teologia do cabrito. O que era a teologia do cabrito? Ele faz uma analogia em cima da declaração do filho mais velho, né? O irmão mais velho, na verdade, do que nós conhecemos como filho pródigo, da parábola de Jesus. A Bíblia diz que esse camarada, ele está aborrecido, que o filho que desperdiçou todos os bens do pai, quando volta, é recebido com festa. E a Bíblia diz que o pai mandou matar o novilho cevado, né? Eu imagino que desde que o menino saiu de casa, o pai já estava lá engordando, né, o novilho, cevando, preparando para o dia da festa. E o mais velho está aborrecido, porque ele diz: eu nunca te deixei, eu servi todo esse tempo. E ele reclama com o pai: e o senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. O pai olha e diz: filho, tudo que é meu é teu. Imagina a indignação do pai, dizendo: você estava esperando eu te dar um cabrito? Todos esses rebanhos são teus. Você podia ter comido quanto cabrito quisesse com seus amigos a hora que quisesse. E muitos de nós temos vivido um relacionamento com Deus à semelhança do irmão mais velho. A gente está choramingando porque Deus não nos deu um pouquinho do tudo que já é nosso. E eu imagino Deus olhando para mim e para você e se perguntando: por que é que você não entendeu o que já era seu, em vez de estar me culpando por não ter lhe dado? Agora, um texto que me chama muita atenção está lá em Mateus 15, 26. Quando Jesus é abordado por uma mulher cananeia, um dos evangelhos a chama de Ciro Fenício, a Bíblia diz que essa mulher chega desesperada, dizendo: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela vem pedir para que Jesus a liberte sua filha. Jesus responde para ela: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. É lógico que estamos falando de um processo, né? Jesus, obviamente, está tratando de algo que Paulo vai explicar aos romanos, dizendo que a salvação primeiro é dos judeus, depois também dos gentios. Indiscutivelmente os gentios seriam incluídos no plano e no propósito de Deus, mas na ordem
por conta de uma aliança que Deus fez com Abraão, primeiro os judeus. E Jesus está dizendo, eu estou vivendo a primeira etapa, a porta para os gentios ainda não está aberta. A mulher insiste e Jesus diz para ela, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo, o cachorro pode ter acesso à casa, pode morar na casa, ser amado e bem-quisto na casa, mas não é parte da família. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, né? Estamos falando do início da Alcance, mais ou menos 2005. Era uma febre no Brasil na época a gente colocar uns adesivos de família, né? A figura do pai, da mãe, da quantidade de filhos nos carros, tentando promover a mensagem, o valor da família. E meus filhos começaram a campanha para a gente colocar adesivo de um cachorrinho junto. Eu dizia, gente, a família não envolve o cachorro. O cachorro mora na casa, mas não é da família. Eles, claro que é, pai. Um dia eu fiquei bravo, que peguei um deles botando o sobrenome de Subirá no cachorro. Eu falei, pode parar, o cachorro não é da família. E eles emocionalmente não queriam entender. Pensa no impasse, no negócio que rendeu, que deu discussão. Aí um dia, para resolver o assunto, falei, gente, vamos deixar quem entende das coisas da resposta final? Olha o que Jesus disse. Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Filho e cachorro não estão no mesmo nível. Eles olharam para mim e disseram, apelou. Mas ninguém nunca mais discutiu, não botaram mais o sobrenome de Subirá no cachorro e não tentaram me convencer a tratá-lo como parte da família, né? O ponto que Jesus está explorando não é desprezar a mulher, mas ele está dizendo, o fato de ser aceita na casa, recebida, de transitar por aqui, não te coloca no mesmo lugar. Mas o que é que a mulher respondeu para Jesus? Ela falou, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Em outras palavras, ela está dizendo, não estou tentando usurpar o lugar dos filhos, mas convenhamos, cá entre nós, eles não estão aproveitando toda a comida que o Senhor está dando. Me deixa pegar rebarba, sem usurpar o lugar deles. Me deixa pegar parte que eles não estão aproveitando, desperdiçando. Jesus olha e diz, mulher, grande é a sua fé. E a Bíblia diz, naquela hora, a filha dela foi liberta. Agora pensa comigo, se comendo das migalhas que caem da mesa dos filhos já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está a minha e à sua disposição quando a gente sentar à mesa como filho, entender o nosso lugar e acessar aquilo que nos pertence? Há uma herança à nossa disposição. E nós podemos viver isso de forma intensa, sobrenatural, poderosa, extraordinária. Mas a pergunta é, como acessamos essa herança? Tudo no reino de Deus vai depender da minha e da sua fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Não se acessa nada do que Deus tem sem fé. Então que a fé é o ponto de partida, isso é indiscutível. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé ninguém recebe nada de Deus. Mas a pergunta é, nós vamos alcançar tudo que Deus tem só com fé? E a resposta é não. E há vários textos que nos mostram isso. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 5, ele diz, acrescentai a vossa fé a virtude ao conhecimento. E ele vai falando de várias virtudes. E ele diz assim, porque se em vós houverem abundar essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ninguém vai entrar lá sem fé. Mas ele está falando de outras coisas que precisam ser acrescentadas à fé. Então a fé é indiscutível, sempre será necessária. Agora a pergunta é o único requisito? Não. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12, a Bíblia fala que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Como se herda as promessas de Deus? Fé e paciência. Outra tradução diz perseverança. Outra tradução diz longanimidade. Fé e perseverança andam de mãos dadas. Se você quer viver as promessas de Deus, precisa de fé. Mas é sempre fé e alguma coisa a mais. Quem está entendendo? Nesse texto, o apóstolo Paulo introduz um elemento importante para se acessar a herança completa, que é a maturidade. Se eu e você não tivermos maturidade, nós não poderemos acessar a herança completa. Esse é o primeiro tópico que eu quero destacar quando a gente fala dessa herança que devemos buscar e perseguir. Efésios capítulo 4, verso 13 diz, até que todos cheguemos à maturidade. Outras traduções diz a perfeita ou completa maturidade, né? A Nova Almeida atualizada diz até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura. Se espera de nós maturidade. Então a palavra de Deus nos mostra que quando eu e você nascemos espiritualmente, somos como crianças, como bebês. 1 de Pedro 2,2, né? Diz que nós devemos desejar o genuíno leite espiritual para que nos seja dado crescimento para a salvação. Então começamos a vida espiritual à semelhança de uma criança que entra no mundo como bebês, mas espera-se que a gente se desenvolva.
A Bíblia vai falar de vários estágios do crescimento espiritual, comparados ao estágio da maturidade na dimensão física. Então a Bíblia vai usar o termo de bebês, de crianças, de meninos, mas fala sobre chegarmos à completa varonilidade, ou seja, o estado de homem feito, de adultos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que as crianças se alimentam de leite, mas os adultos de alimento sólido. Então ela usa não apenas as figuras desses estágios do crescimento, mas inclusive questões relacionadas ao comportamento, à alimentação. Paulo diz, quando eu era menino, falava com menino, pensava com menino, agia com menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Seria muito estranho imaginar um garoto de 18 anos já alistado para o exército, gritando lá no banheiro, mãe, vem me limpar. Porque espera-se que, à medida que se cresce e amadurece, que alguns comportamentos sejam deixados. Mas a maturidade, ela é necessária também para que se tenha acesso à herança. E Paulo usa esse elemento. Por quê? Sem maturidade, nós podemos botar tudo a perder. Quando você olha a própria parábola do filho pródigo, você tem alguém que tem acesso à herança antes de ter maturidade o suficiente e vai dissipar todos os bens vivendo uma vida dissoluta. Aliás, outro dia um irmão fez um comentário comigo, falou, pastor, eu estava lendo uma matéria e impressionante que aquilo trazia dados e estatísticas, e diz, incluindo os países de primeiro mundo, e diz, mais de 90% das pessoas que ganharam prêmios milionários de loteria, perderam tudo em 2 anos. E diz, a maioria já no primeiro ano, mas em até 2 anos, 90 e tantos % das pessoas já não tem mais nada. Ele olha para mim e fala assim, essa é a maior prova de que esse dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, amigo, eu não quero discutir a parte espiritual da coisa, e evidentemente que eu não estou incentivando ninguém ao jogo, nós somos contrários, né, a isso por princípio espiritual, por ética e uma série de coisas. Mas eu falei para ele, tem uma outra pesquisa que mostra que muitos herdeiros de impérios bilionários, estamos falando de corporações, empresas, né, eles normalmente na segunda geração tem uma probabilidade altíssima de desconstruir, de demolir, estragar tudo o que a geração anterior fez. Isso não significa que tenha algo amaldiçoado. Mas o que você vai encontrar em comum nos 2 casos é que pessoas que são promovidas para algo para o qual não estão prontas e preparadas tendem a desperdiçar isso. E deixe-me dizer algo para você, no reino de Deus não é diferente. No plano espiritual não é diferente. No ministério não é diferente. É por isso que Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 6 e 7, que aquele que almeja o ministério, que quer ser visto, ele não pode ser neófito, novo na fé. Não significa que a experiência com Cristo não é genuína, mas ele ainda não teve tempo de amadurecer, de crescer. E nós precisamos entender isso. Aliás, pense algo que tem trazido problema para o reino de Deus desde a primeira geração, desde o início da história da igreja. São líderes imaturos. João escreve a respeito de um camarada na sua 3ª epístola, chamado Diótrefes, que eu tomei a liberdade de apelidar de Idiótrefes. Esse camarada, João diz, ele não nos recebe, e se alguém da igreja receber algum dos nossos, ele expulsa da igreja. Era o camarada que dizia, só eu posso estar debaixo dos holofotes, só eu posso brilhar. Agora eu fico pensando, o que seria receber João, gente? O apóstolo João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus para compartilhar algo na igreja. Fico imaginando um seminário de escatologia com João, falando sobre as visões do Apocalipse. Diótrefes dizia, na minha igreja João não pisa e quem anda com ele também não. Né? Gente que é insegura emocionalmente, que não amadureceu, que não cresceu, isso tem trazido estrago demais. Eu olho para a minha própria jornada, para a minha própria história. Eu comecei o ministério muito cedo, me dediquei ao Senhor e à obra do ministério muito cedo. E eu comecei a ver muito resultado do ministério e crescimento ministerial bem cedo. Mas em agosto de 93 eu tive um acidente de carro que me gerou uma crise muito grande. Eu falo muito sobre isso no meu livro, O Agir Invisível de Deus. E eu lembro que 1 ano e pouco depois, quando estava sendo ordenado ao pastorado, nosso querido, saudoso pastor Francisco teve uma experiência quando impôs as mãos sobre mim. Pastor Tomás estava junto, né? Saudoso Miguel, que já está com o senhor também, e estava orando. Ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus, que falou com ele a respeito do meu acidente, das coisas que eu estava passando, da crise que eu estava vivendo. E basicamente o anjo disse para o Francisco, diga para ele que o acidente de carro que ele teve, né, embora tenha sido um ataque de Satanás, teve uma permissão divina. E ele começa a falar a respeito de como eu não estava pronto e preparado para aquele lugar onde eu estava entrando.
O anjo diz assim, o sucesso dele se transformaria em fracasso, porque ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Ele estava entrando em níveis para os quais ele não estava preparado. E o anjo diz, o diabo queria pará-lo porque eu via como uma ameaça, mas o anjo diz, mas o Senhor precisava pará-lo para não perdê-lo. E o anjo termina a história falando, ele vai passar por um processo nos próximos anos de muito amadurecimento, antes que Deus o permita ser novamente reintroduzido naquilo que está fazendo. Quando você ouve uma palavra dessa, você pensa, o processo vai ser 1 ano, 2 anos. Depois de 25 anos, que foi a data, né, do meu tempo de pastorado, quando eu fiz a transição para o Marciano assumir Alcance, Deus disse, agora estou te levando de volta lá onde nós paramos, 25 anos depois. Sabe por quê? Ninguém amadurece sem tempo. Maturidade nunca vai acontecer da noite para o dia. Eu lembro da época em que mamãe botava fruta na estufa, vocês lembram disso? Enrola em jornal, bota embaixo dentro do fogão, você tenta acelerar a maturação, mas por mais que você possa acelerar, você não vai evitar o fator tempo. Maturidade sempre vai requerer tempo, mas a pergunta é, só o tempo é necessário? E eu tenho percebido não só que é uma maturidade requerida, que a maturidade não virá sem tempo, mas por outro lado, eu também percebo nas escrituras que só o tempo não resolve. Então, Jesus fala de processos usando figuras da natureza que são similares àquilo que nós vamos experimentar no plano espiritual. Por exemplo, em Marcos 4, de 26 a 29, ele diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta a semente. Ela brota sem ele saber como. Aí Jesus diz, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só vai colher quando estiver maduro. Desde o processo do plantio, germinação, tudo isso, cada etapa envolve tempo. Essas coisas não vão acontecer todas da noite para o dia. E a nossa maturidade também não. Mas insisto na pergunta, só o tempo garante tudo? E a resposta é não. A paz, meu irmão, minha irmã. Hoje eu sinto que o Espírito de Deus quer acender algo no seu coração. E se você tem se sentido cercado, se os ventos têm soprado contrários, se as palavras contra você têm sido afiadas como lanças, então essa palavra é para você. Porque há um tempo em que Deus se levanta. Há um tempo em que Ele decide confundir os que tramam no oculto, os que zombam em silêncio, os que maquinaram o mal, achando que Ele não está vendo. Mas Ele vê. Ele escuta, Ele conhece até os pensamentos antes que sejam falados. E Ele sabe exatamente a hora de agir. Talvez você esteja cansado de se defender, cansado de tentar explicar. Talvez as acusações tenham sido sutis, talvez tenham sido públicas. Talvez você esteja vivendo aquela pressão no ambiente de trabalho, dentro de casa, entre os que deveriam te amar. Mas escute com o coração, Deus sabe como virar uma mesa. Sim, Ele é especialista em inverter o jogo. A Bíblia está cheia de momentos em que Deus não apenas protege, mas expõe e confunde os inimigos de seus filhos. E essa não é só uma promessa antiga, é uma realidade viva para quem crê. Para quem decide confiar mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, o Espírito Santo quer renovar sua confiança, quer restaurar sua fé e quer declarar sobre você uma palavra de justiça. Porque não é você quem vai vencer por força própria, é Deus quem vai guerrear por você. Você pode até estar em silêncio, mas Ele não está. Você pode até não ter resposta, mas Ele já tem a última palavra. E ela é definitiva. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo simples. Se essa palavra já está falando com você, deixe o seu like aqui agora. Isso ajuda a espalhar a mensagem, a alcançar mais vidas que, assim como vocês, estão clamando por um socorro divino. Agora respira fundo, entrega esse momento ao Senhor e se prepara, porque o Deus que confunde os inimigos está prestes a se levantar. O meu espírito está em 2 Crônicas 20, 17. Neste combate não tereis de pelejar. Tomai posição, permanecei parados, e vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Esse versículo foi declarado pelo profeta Jaziel ao rei Josafá. Num momento de angústia, 3 exércitos inimigos se juntaram contra Judá.
a ameaça era real, o medo era legítimo. Humanamente não havia saída. Mas Josafá fez algo que muda tudo. Ele buscou o Senhor. Ele não organizou primeiro o exército. Ele organizou o jejum. Ele não consultou os generais. Ele consultou o trono. E Deus respondeu, não com uma estratégia militar, mas com uma palavra sobrenatural. Neste combate, vocês não terão que lutar. Que tipo de Deus é esse que enfrenta inimigos por nós? Que entra em batalhas que nem mesmo começamos, que se antecipa às emboscadas, que derruba gigantes sem precisar de espadas. Esse é o Deus que confunde. O mesmo Deus que fez os exércitos inimigos de Judá se virarem uns contra os outros. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, mas destruiu os acusadores dele no dia seguinte. O mesmo Deus que fez a muralha de Jericó cair sem que uma mão fosse levantada contra ela. É esse Deus que hoje declara, tome posição, permaneça firme, eu vou lutar por você. O cenário pode parecer desfavorável, os números podem não estar do seu lado, as palavras podem ter sido pesadas, mas o Senhor está dizendo, não temas nem te assustes, eu estou contigo. Esse versículo foi declarado pelo profeta Jaziel ao rei Josafá no momento de angústia. 3 exércitos inimigos se juntaram contra Judá. A ameaça era real, o medo era legítimo. Humanamente não havia saída. Mas Josafá fez algo que muda tudo. Ele buscou o Senhor. Ele não organizou primeiro o exército. Ele organizou o jejum. Ele não consultou os generais. Ele consultou o trono. E Deus respondeu, não com uma estratégia militar, mas com uma palavra sobrenatural. Neste combate vocês não terão que lutar. Que tipo de Deus é esse que enfrenta inimigos por nós? Que entra em batalhas que nem mesmo começamos. Que se antecipa às emboscadas, que derruba gigantes sem precisar de espadas. Esse é o Deus que confunde. O mesmo Deus que fez os exércitos inimigos de Judá se virarem uns contra os outros. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, mas destruiu os acusadores dele no dia seguinte. O mesmo Deus que fez a muralha de Jericó cair sem que uma mão fosse levantada contra ela. É esse Deus que hoje declara, tome posição, permaneça firme, eu vou lutar por você. O cenário pode parecer desfavorável, os números podem não estar do seu lado, as palavras podem ter sido pesadas, mas o Senhor está dizendo, não temas, nem te assustes, eu estou contigo. Deus vai confundir os seus inimigos. Essa não é uma frase de efeito, é uma realidade espiritual que se repete desde os primeiros capítulos da Bíblia até o último livro. O nosso Deus não apenas vence, Ele vence de forma surpreendente, de forma que nenhum homem pode se gloriar, de modo que todos saibam, foi Ele. Só o Senhor não precisa da nossa força para agir, mas Ele precisa da nossa postura de fé. Josafá estava cercado por inimigos. 3 nações poderosas vieram ao seu encontro. E sabe o que ele fez? Ele temeu, mas não parou no medo. Ele buscou ao Senhor. Temer não é o problema. Ficar paralisado no medo sim, porque o medo nos cega. O medo nos faz olhar só para os números, para o que é visível. Mas Josafá olhou além. Ele chamou o povo ao jejum. Ele se humilhou. Ele orou. Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. 2 Crônicas 20:12. Essa frase precisa entrar no seu espírito hoje. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Você pode estar assim, sem saber para onde correr, cansado, perseguido, injustiçado, cercado de acusações. Mas Deus está dizendo, mantenha os olhos em mim, porque sou eu quem vai agir. A resposta de Deus não foi um plano, foi uma presença. Não tereis que pelejar neste combate, o Senhor está convosco. Agora escute algo importante. Deus não disse fique em casa, Ele disse tomem posição.
Há uma postura que Deus espera de quem crê. Você não luta, mas se posiciona. Você não se justifica, mas confia. Você não contra-ataca, mas adora. Porque adorar no meio da guerra é uma arma poderosa. A Bíblia diz que quando o povo começou a cantar e louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos. Eles se confundiram e começaram a se destruir mutuamente. O povo de Judá não precisou levantar espada, só levantaram um louvor. Você entende o que Deus está dizendo? É tempo de confiar. É tempo de louvar mesmo cercado. É tempo de declarar que Ele é bom, mesmo quando tudo diz o contrário. Porque quando você adora, Deus age. Quando você confia, Deus se move. Quando você se cala diante das ofensas, Deus fala por você. Você pode estar enfrentando um julgamento no seu trabalho, uma perseguição injusta, gente se levantando contra você sem motivo aparente, gente manipulando situações, gente zombando da sua fé, de fé. Mas Deus está dizendo, não precisa brigar. Eu vou confundir todos eles. Lembra de Ramã, o homem que arquitetou a morte de Mardoqueu e de todo o povo judeu? Ele construiu uma forca e foi enforcado nela. Deus inverteu tudo em poucas horas. Na noite em que Ramã achou que receberia honra, o rei mandou honrar Mardoqueu. Enquanto Ramã maquinava, o céu já tinha um plano. O teu inimigo pode estar agindo em segredo, mas Deus já está preparando o fim da história. Lembra de José? Seus irmãos o traíram, mentiram, o jogaram numa cova, venderam como escravo, e por anos pareceu que os planos de Deus tinham sido esquecidos. Mas Deus estava trabalhando, e quando chegou a hora, Deus o exaltou diante de todos. Aqueles que o humilharam tiveram que pedir pão à sua mesa. Deus confunde os que tramam no escuro. Ele expõe os que tentam destruir os seus. Mas entenda, José não buscou vingança. Ele perdoou. Isso é parte da postura de quem confia no Deus que confunde. Você precisa se manter limpo, de coração limpo, sem ódio, sem amargura, sem buscar revanche. Só confia, só descansa, só adora. E deixa Deus ser Deus. Você não precisa se explicar. Quem se justifica é quem se sente inseguro. Mas quem sabe que Deus é seu defensor, silencia com paz no coração. Jesus ficou em silêncio diante dos que o acusavam, e Deus o ressuscitou em glória. Confia. Talvez você não entenda o que está acontecendo agora, mas escute, o seu clamor não foi ignorado. E quando chegar a hora certa, Deus vai inverter tudo. Ele vai fazer com que as acusações caiam por terra. Ele vai confundir as estratégias do inimigo. Ele vai fazer você ser honrado onde tentaram te envergonhar. Ele vai mostrar que quem teme ao Senhor jamais será confundido. Você crê nisso? Então declara aí com fé: o Senhor é o meu defensor, eu confio na tua justiça. Senhor, tu conheces cada detalhe. Tu viste tudo, mesmo aquilo que eu não tive forças para contar. Tu sondas os corações, os pensamentos, e sabes o quanto tem doído. Eu não entendo porque o ataque veio de onde veio. Não entendo porque permitiste algumas dores, mas hoje, eu escolho confiar que nada te escapa. Que não há um levante do inimigo que tu não possas frustrar. Que não há acusação que permaneça diante do teu trono de justiça. Tu és o meu juiz. Tu és meu advogado. Tu és meu refúgio. E ainda que os homens tramem, ainda que zombem, ainda que pareça que o mal está vencendo, eu sei, Senhor, que o teu tempo é perfeito. E que quando tu decides agir, ninguém pode resistir. Hoje eu me coloco diante de ti, não com palavras de defesa, mas com mãos limpas e coração quebrantado. Pai, limpa meu coração de todo desejo de vingança. Tira de mim qualquer raiz de amargura, toda mágoa silenciosa. Eu não quero ser igual a quem me feriu. Eu não quero responder no mesmo tom. Eu não quero revidar. Eu quero confiar. Ensina-me a me calar quando minha alma grita por justiça.
Ensina-me a adorar quando minha alma sangra por dentro. Ensina-me a me posicionar como Josafá, de joelhos, e se for preciso, que eu vá para essa batalha, sem espada, sem estratégia, sem força própria, mas com fé, com louvor nos lábios, com os olhos fixos em Ti. E quando os inimigos começarem a se confundir, Senhor, que eu saiba reconhecer, foi o Teu braço estendido, foi a Tua mão poderosa, foi a Tua justiça. Eu não quero glória para mim, eu não quero aplauso de ninguém, eu só quero poder dizer: o Senhor me livrou, o Senhor me defendeu, o Senhor foi o meu socorro. Então faz do Teu jeito, Pai, faz como só Tu sabes fazer. Confunde os planos dos que tramam o mal, expõe a verdade. E mostra mais uma vez que os Teus filhos não são esquecidos, não são desamparados, não são envergonhados. Eu confio em Ti. Mesmo em silêncio, eu sei que estás lutando por mim. Amém, Senhor. Agora eu levanto minha voz pelos Teus filhos que estão orando comigo. Eu sei que do outro lado dessa tela há corações despedaçados. Gente que tem chorado sozinha. Gente que não tem tido forças nem para responder perguntas simples como: está tudo bem? Porque não está. Há filhos Teus cansados da injustiça, da perseguição, das palavras duras. Gente que foi traída, enganada, abandonada por aqueles que prometeram estar do lado. Mas Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que visita o secreto, que conhece o peso da alma, que escuta o choro abafado no travesseiro. Senhor, eu oro agora por essa mulher que foi deixada com filhos pequenos e está tentando recomeçar sem saber por onde. Ela foi humilhada, mas ela não está sozinha. Oro por esse homem que foi injustamente demitido, caluniado, sabotado no ambiente de trabalho e agora se pergunta como vai pagar as contas desse mês. Pai, visita essa casa com provisão, mas mais do que isso, com justiça. Oro por esse jovem que está sendo ridicularizado na escola ou na faculdade por causa da fé. Ele pensa em se calar, mas Espírito Santo fortalece esse coração. Levanta nele um espírito firme, corajoso, cheio da Tua glória. Eu oro por essa mãe que está lutando pelo filho preso nas drogas. Por esse pai que está tentando reconquistar o coração dos filhos que se afastaram. Eu oro por essa família que foi dividida por uma mentira. Deus, confunde os planos do inimigo e restaura o que só o Teu amor pode restaurar. Oro por aqueles que estão enfermos, especialmente os que estão lidando com diagnósticos difíceis, doenças autoimunes, dores crônicas, câncer, depressão. Deus entra com cura agora, porque quando o Senhor decide agir, nem a medicina pode explicar. Oro também por todos que estão vivendo guerras internas, ansiedades, pensamentos suicidas, cansaço da alma. Espírito Santo, sopra a vida sobre esses ossos secos. Que a Tua presença seja como bálsamo agora. Que cada coração receba um toque do céu, um sopro de esperança, uma chama de fé. Eu oro pelos pedidos deixados aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada lágrima escrita nas entrelinhas. Senhor, responde. Entra com Teu favor. Declara a justiça onde houve calúnia. Declara a vida onde houve sentença de morte. Pai, que essa comunidade de fé cresça. Que este canal seja um refúgio para os cansados. Que mais e mais pessoas possam encontrar aqui não apenas palavras, mas o Teu Espírito, a Tua presença real, a Tua voz. E se você que está orando comigo sente que essa palavra falou contigo, escreve aqui nos comentários: eu confio no Deus que me defende. Deixa o teu testemunho, o teu pedido de oração, tua dor, porque nós vamos interceder por você. Essa não é só uma oração gravada, é um altar de clamor. E eu creio que muitos testemunhos vão brotar aqui mesmo nos comentários para a glória de Deus. Porque o nosso Deus ainda confunde os inimigos. Ele ainda se levanta. E Ele está se levantando por você. Agora, eu declaro sobre a tua vida, Deus está se levantando. E quando Ele se levanta, os inimigos se dissipam. Quando Ele entra no campo de batalha, não há estratégia maligna que permaneça. Não há palavra maldita que prospere.
Não há calúnia que se sustente. Não há armadilha que funcione. Receba isso no seu espírito agora. Você não será envergonhado. Você não será derrotado. Você não será confundido. Pelo contrário, quem tramou contra você vai ver a mão de Deus agindo a teu favor. Quem tentou te derrubar vai ver você de pé. Quem espalhou mentiras vai ver a verdade gritar mais alto. Porque a voz do céu está dizendo: eu sou o seu Deus, eu luto por você. E nessa guerra você não vai precisar pelejar. Você vai louvar. Você vai se calar diante dos homens. E Deus vai falar diante de todos. Você vai descansar e Deus vai agir. Você vai adorar. E os céus vão se mover por você. Que toda sentença contrária seja anulada agora em nome de Jesus. Que todo laço do inimigo seja desfeito. Que toda palavra de derrota seja transformada em testemunho de vitória. Eu profetizo sobre você. Portas se abrindo onde antes estavam trancadas. Corações sendo quebrantados onde havia dureza. Justiça sendo feita onde havia opressão. Favor sendo liberado onde só havia escassez. Cura sendo manifestada onde havia diagnóstico de morte. Graça sendo derramada onde havia vergonha. E mais, eu declaro que você será honrado no mesmo lugar onde tentaram te humilhar. Que Deus vai te exaltar diante dos mesmos olhos que um dia te desprezaram. Que você vai viver o Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Sim, uma mesa de honra. Sim, um banquete de restauração. Sim, uma nova estação marcada não pelo choro, mas pela celebração. Levanta a cabeça, filho. Levanta a cabeça, filho. A batalha não é sua. O livramento não virá do homem. A vitória não será explicável, porque será de Deus. Será dele. E só dele será a glória. Você crê? Então recebe. Com fé, com gratidão, com expectativa. E declara com tua boca agora mesmo: eu recebo essa palavra. Deus é o meu defensor. Ele vai confundir os meus inimigos. Se essa oração falou com você, se essa palavra foi como um bálsamo no meio da tua guerra, então eu te peço agora, se inscreve aqui no canal. Não deixa para depois. Esse espaço tem sido um altar de oração, um refúgio espiritual para milhares de pessoas. E eu creio que você faz parte disso. Ativa o sininho, porque toda semana tem oração nova, palavra nova, clamor renovado. E você não pode caminhar sozinho. A fé se fortalece na comunhão. Compartilha também essa oração com alguém que está passando por uma batalha. Você não sabe o quanto Deus pode usar um simples link para mudar uma vida. Envia para aquele amigo que está sendo perseguido, para aquele familiar que está cansado, para aquele coração que precisa lembrar que Deus ainda se levanta por nós. E deixa teu comentário aqui embaixo com teu testemunho, teu pedido de oração, ou simplesmente com uma frase de fé: eu confio no Deus que me defende. Estamos lendo, orando, intercedendo juntos. E se você puder, volta aqui quando a resposta chegar, porque ela vai chegar. E quando chegar, testemunha, dá glória. Escreve aqui o que Deus fez, porque cada testemunho teu edifica alguém. E eu já quero te convidar para estarmos juntos na oração da noite. Sim, nos vemos ainda hoje. E se você estiver vendo isso mais tarde, nos vemos amanhã de manhã na próxima oração. Porque enquanto houver guerra, haverá clamor. E enquanto houver clamor, haverá resposta. E enquanto houver resposta, haverá glória. Até a próxima. E lembre-se, Deus vai confundir os teus inimigos. Amém.